Vamos falar de Yuri Alberto? O time russo não pode exigir a venda? Vamos falar de Yuri Alberto? Vamos. Ontem, craque Neto deu informação em seu programa que Yuri Alberto teria uma proposta do Nottingham Forest de qual valor, Samuca? Depois ele retificou e é do West Ham, tá? Ah, A West Ham. proposta... Isso, West Ham. A proposta seria na casa, Marco Belo, dos 25 milhões de libras esterlinas. Vale lembrar que a libra esterlina é uma das moedas mais pica do mundo, tá? Ela é mais valorizada do que o dólar, ela é mais valorizada que o euro. Na conversão, isso daí, o Corinthians só teria 12 milhões e meio de libras, lembrando que o Corinthians só é dono de metade dos direitos econômicos de Yuri Alberto. Na conversão, chegamos na casa de aproximadamente 93 milhões de reais. E aí houve um evento ontem na Neoquímica Arena e o presidente Augusto Melo estava lá e um dos caras mais corintianos que eu conheço na vida, Marcelo Rosenberg. Eu vou contar uma história rapidamente do Marcelo Rosenberg, repórter da TV Bandeirantes. 2012, Japão, primeira coletiva do Tite, lá no Japão, com todos os patrocinadores do Mundial, tal, né, a gente lá preparado. Primeira coletiva, antes do primeiro jogo da semifinal, né? Ele deu 3 coletivas, antes do primeiro jogo, depois do primeiro jogo, não, 4. Antes do primeiro jogo, depois do primeiro jogo, antes do segundo jogo, depois do segundo jogo. Mas foi a primeira, antes do primeiro jogo. Tite lá preparado, eu ouço assim... um choro, velho. Eu olhei, quem tá chorando aqui, né? Cara, eu olho a Marcelo Rosenberg. Caramba, aconteceu alguma coisa, alguém da família dele, né? Caramba, vou perguntar lá. O que foi o Rosenberg? Corinthians aqui, cara, Mundial. Nunca achei que isso ia acontecer, cara, Japão, não sei o que. Cara, ele tava emocionado, muito emocionado, chorando copiosamente. Porra. Por causa da cena do Tite lá com os patrocinadores do Mundial no Japão, de tão corintiano que ele é, cara. É muito legal, é muito legal. Rosenberg é gente boa pra caramba. E ele entrevistou o presidente Augusto Melo sobre essa história do Yuri Alberto. Vamos ver e ouvir. Em relação a esse momento do Corinthians, você imaginava que fosse acontecer isso? Evidentemente que o torcedor estava muito nervoso, muito preocupado com o momento, e agora vê o Corinthians pelo menos respirando um pouco mais. Tivemos um momento difícil, né? Uma gestão nova, onde a gente assumiu um Corinthians numa situação complicada. Tivemos erros e agora, se Deus quiser, com muitos acertos e cada vez mais com acerto. Hoje a gente tem um elenco muito bom, um grupo formado, e o que precisava era isso, eles tirarem esse peso das costas, ter total confiança, que é o que está acontecendo. Eu acho que daqui para frente focar cada vez mais e pontuar, e o Corinthians, agora a gente almeja outras coisas. O senhor está preocupado com o futuro do Yuri Alberto diante do que ele está jogando? Uma investida do exterior, alguma coisa? Fico muito feliz pela condição que ele hoje está. É um menino do bem, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador intenso o tempo todo. A gente não tinha dúvida, fases todos nós passamos em qualquer setor. Na nossa vida profissional você tem sua fase, e a gente sabia que a fase dele era por pouco tempo. Ele mostrou isso ano passado, por isso ele teve a compra de direito de passe. Enfim, não estou preocupado. Ele é um jogador muito importante para o Corinthians e a gente espera contar com ele em 2025. Vamos contar, pode ter certeza. Obrigado. Isso, só deixando claro, foi depois do programa do Neto, tá? E o presidente falou, vamos contar, pode ter certeza. No final, foi a última frase. Primeiro ele fala, creio que a gente vai contar com ele. Depois ele fala, vamos contar, pode ter certeza. Foi a segunda vez que o presidente garante que Yuri Alberto fica no Corinthians. A primeira foi lá naquele podcast lá, roteirizado, e o segundo foi nessa entrevista ao Marcelo Rosenberg. Em 2 vezes, o presidente Augusto Melo garantiu Yuri Alberto no Corinthians em 2025. Eu acredito nele. O presidente não ia falar 2 vezes que garante sem ter certeza, cara. Você tá falando a Vera, que você acredita mesmo? Tô. Pergunta honesta. Tô. Não, se ele tivesse falado uma vez durante uma entrevista, assim, do nada, sabe? Às vezes ele fala
a mais, né, do que pode. Às vezes o presidente faz isso, ele fala coisas que ele não deveria falar. Tipo, no meio de uma entrevista, não, ele vai ficar assim. Blá, 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 blá. Poderia ser, tipo, falou por falar, não deveria ter falado, e vai acontecer o contrário. Mas ele falou 2 vezes e calmamente. Não era uma entrevista com trocentos jornalistas, era só para um jornalista. Então era fácil ele pensar no que ele ia falar. E no outro, no podcast lá que ele participou, era roteirizado o podcast. Tinha script, porque foi uma chapa branca total, né? Mas aí faz parte. A entrevista do clube já esperávamos, né? Exato. Então ele falou pensando no que ele ia falar. Por isso que eu acredito no que ele tá falando. Ele não falaria pensando, sabe, conscientemente, se ele não tivesse certeza, cara. Eu não boto fé. Eu respeito demais sua opinião, Belo. Você tem uma estrada grande aí no futebol, mas eu não boto fé. Eu lembrei da fala do Carlos Miguel. Eu lembrei do presidente falando da fala do Carlos Miguel. Semanas antes do Carlos Miguel meter marcha rumo à Inglaterra. E o Carlos Miguel tá vivendo bem, hein, pai? Rapaz, dei uma olhadinha no Instagram outro dia aí, fui impactado. Tá legal, tá legal. Enfim, voltando pro que interessa. Tua mulher vai bem, não? Hã? Tua mulher vai bem? Ô, que isso, cara? Que isso? Que é não, isso? Porque ela também pode ver o Instagram do Carlos Miguel, de repente. Se você tá gostando tanto, você podia ver junto com ela. Mas quem disse que eu não vi junto com ela? Pra mas demonstrar como mas eu não falei da mulher de ninguém. Eu só falei que ele está vivendo bem. Eu só quero falar que você poderia ver junto com a sua família toda como ele está vivendo bem na Inglaterra, já que você tá feliz por ele. Sim, mas eu mostro. Eu falei, olha, amor, como ele tá vivendo bem aqui. O que você acha, né? Tá vivendo muito bem. Eu vi a fala dele, eu relembrei a fala dele falando a respeito do Carlos Miguel pré-saída, Belo. Não me passou confiança nenhuma. Acho que ele falou isso mais para jogar para a torcida. Porque se em algum momento o Yuri pensa em aceitar, ou vir a de fato aceitar essa proposta, eu tentei, eu queria o Yuri aqui, ele que não quer, sabe? Eu senti isso daí. Vendo a fala dele, foi mais jogar para a torcida. O Yuri se aceitar, a culpa é dele, porque eu queria ele aqui, entendeu? O Marco Antônio faz uma pergunta boa. O time russo não pode exigir a venda ou só depende do Corinthians? É uma pergunta boa, tem muita gente que tem essa dúvida, porque o Zenit tem 50% dos direitos. Não pode exigir a venda, porque uma coisa é direito econômico, outra coisa é direito federativo. O Zenit tem 50% dos direitos econômicos, mas os direitos federativos são do Corinthians. Em outras palavras, em bom português, o Yuri Alberto é do Corinthians, não é do Zenit. Entendeu? O Zenit só tem um pedaço da grana, só. Mas não manda nada, tá bom? É basicamente isso.